famílias! O vídeo de hoje é mais um review e hoje a gente vai mostrar tudo sobre a cadeirinha Everstage da Joy Brasil. Vocês já sabem que aqui na Happiness a gente vende a linha completa da Joy, cadeiras automotivas, bebê conforto, base para carro, cadeirinha de alimentação e muito mais. E para mostrar todos os detalhes dessa cadeirinha que é queridinha dos papais, eu trouxe a Ingrid para mostrar todos os detalhes para vocês. Olá, famílias! Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, Ingrid, vamos mostrar por que essa cadeirinha ela é queridinha dos papais? Vamos! Bom, A Everstage é a queridinha dos papais justamente pelo tempo que ela acompanha os bebês e as crianças, né? Ela é uma cadeirinha que você consegue utilizar desde recém-nascido até os 11 anos. Hoje no Brasil a lei exige que uma criança utilize cadeirinha automotiva até 1,45 m. Pela nossa tabela brasileira dá ali mais ou menos 11, 12 anos, dependendo da criança, tá bom? Então ela é uma cadeirinha que você usa a longo tempo. Então, gente, é uma cadeirinha só, um produto só que o papai pode investir e usar desde a maternidade até a criança ter ali os seus 11, 12 anos. Então é um produto que você vai usar por muito tempo, né? Que vai acompanhar a família. Exatamente. E além disso, ela é uma cadeirinha muito prática. Então, para as mamães que vão usar nessa primeira fase, que é a fase bebê conforto, seria ali de 0 até os 13 quilos, é a única função aqui embaixo. Ela tem um botão, vou virar ela aqui, inclinar. Ela é fácil, apertou, ela já desce para essa reclinação de bebê conforto. Nesta fase, vocês vão estar usando a cadeirinha contra o movimento. Então, ela vai estar assim, ó, de costas no seu carro. Ela fica de costas para os papais, né? O banco do motorista e o banco do passageiro fica dessa forma, Isso, né? tá? Bebê conforto, pessoal, é sempre contra o movimento, tá? Claro, a criança sempre com cinto de segurança e sempre contra o movimento. Eu sei que nessa primeira fase a gente sempre quer estar de olho, a gente quer estar que o neném fique de frente pra gente. É por isso que a gente recomenda para as mamães que dirigem, que vai fazer esses passeios sozinho, ou até mesmo os papais mesmo, nessa fase colocar o espelho retrovisor, né? Tem um apoio de cabeça ali de trás, do banco de trás, então você coloca o espelho retrovisor, você consegue visualizar a criança pelo seu espelho, olhar no espelho da criança e ver toda a visão da criança e que tá tudo bem, tá tudo certo. Os papais ficam tranquilos, né? E queria reforçar aqui, gente, eu sei que tem muita gente que vai pensar, né, Ingrid? Poxa, mas eu queria o bebê conforto porque ele vai acoplar no meu carrinho, às vezes o bebê vai estar dormindo, eu quero essa praticidade de clicar no carrinho. Gente, a verdade é que nada impede, né? O bebê conforto dessa forma, acoplado ao carrinho, a gente vai usar até mais ou menos 1 ano de idade. Então, depois, num segundo momento, você pode tranquilamente ter a Everstage também, que você vai usar até 12 anos, né? Então, tem aí mais 11 anos de uso dessa cadeirinha também dentro do carro, né? Isso, eu sempre falo para os papais que vêm aqui na loja que são etapas e, claro, a primeira coisa você tem que imaginar, né, porque o bebê ainda vai chegar, então imaginar como seria o seu dia a dia. Às vezes a família não sai muito de carro, sai mais no final de semana, então a cadeirinha ela super atende, porque essa praticidade de você não ter o bebê conforto para encaixar, você vai usar por muito pouco tempo. Sim. Então é mais prático e viável para ela ter já diretamente a cadeirinha. Perfeito. Tá? E eu tô vendo aqui que ela já tem uma base própria, né? A gente não precisa comprar base separadamente para encaixar ela, certo? Isso mesmo. As cadeirinhas automotivas, elas já vêm com a sua própria base, sendo ela com sistema de Isofix ou não, tá? Nem todas as cadeiras automotivas, elas possuem o sistema de Isofix hoje. Tá. A gente tem as cadeiras automotivas que têm sua base, porém ela é somente instalada no cinto, tá? Então aqui na Everstage, elas têm as duas funções. Você vai instalar ela tanto no bebê conforto contra o movimento no cinto, e a favor do movimento você vai instalar tanto no cinto quanto no Isofix. Perfeito. E o Isofix é muito fácil, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Vem 2 barrinhas nela, né? Que a gente vai encaixar somente ali na caixinha do carro no Isofix, que tá sempre identificado ali no banco de trás também, né? Exatamente isso, tá? Aqui na função de bebê conforto, ela é instalada no cinto justamente porque o Isofix, ele fica aqui, ó, nessa parte de trás. Então, ele só tem a função, você só consegue ativar essa função quando tá encostado com a traseira no banco. Só quando a gente virar a cadeira pra frente é que a gente vai usar o Isofix, Exatamente. né? Mas aí ele tem um sisteminha aqui que você já me mostrou, que é a âncora, né? Você quer explicar aqui pro pessoal como é que funciona? A âncora, ela é um terceiro ponto, tá? Quando você vai instalar a cadeirinha, ela sempre tá presa em 3 pontos. Isso no cinto ou no Isofix. No sistema de cinto a gente conta como pontos. O primeiro aqui do ombro, o segundo e o terceiro, que são os dois das cinturas e onde você clica, e onde você prende o cinto. A mesma coisa ela funciona no sistema Isofix, precisa ter os 3 pontos. O primeiro e o segundo ponto são sempre os 2 pontos que você encaixa o Isofix na estrutura do seu carro. E o terceiro ponto é a âncora. Essa âncora, ela fica bem discreta, um ganchinho no seu porta-mala. Então,
ou às vezes ela fica na parede do banco, ou às vezes no chão do porta-mala mesmo. É onde você vai encaixar a âncora e vai fazer o terceiro ponto da instalação. E agora, já de frente para o movimento, Tati, ela tem 3 inclinações. Nunca de frente para o movimento a gente consegue deixar assim, deitadinho do jeito que ela está aqui, tá? Até porque vai ter o banco aqui, né? Então você não Isso. vai conseguir deitar ela dessa forma de frente pro Você movimento, não tem né? esse espaço, né? Então, frente para o movimento seria aqui, ó. No mesmo botão cinza, você vai levantar na primeira inclinação. Então, eu vou encostar aqui atrás, que é onde você vai encostar no seu banco também. Essa é a terceira inclinação. Aqui nós temos a segunda e a primeira, que é a Fica bem totalmente sentadinho, tá? Então, às vezes a criança tá dormindo, tá nessa primeira inclinação e dormiu, você só consegue levar ali até a terceira, ó, que é um pouquinho mais de inclinação. Lembrando que tem alguns carros que os bancos já são um pouquinho inclinados, então já vai elevar um pouquinho a inclinação da cadeira, tá? Isso conta bastante. Perfeito, gente. Acho que vocês não estão vendo aí de pertinho. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem. Mas ela é muito acolchoada, né? Uma cadeira muito fofinha, ó. Durante todo o espaço dela aqui, laterais, encosto, ela tem esse acolchoado que deixa bem gostosa a cadeira também, né? Bem confortável. Exatamente. Ela é uma cadeirinha que ela serve muito para os pais que gostam de viajar, justamente pela segurança que ela oferece, o conforto e a praticidade que ela tem, né? Ela é preparada para receber o bebê desde recém-nascido. Eu vou remover aqui e abrir o cinto para mostrar os acolchoados a primeiro momento para vocês, ó. Então aqui eu removi, vou deixar o protetor entre pernas aqui na cadeirinha para mostrar o acolchoado. Então é esse o acolchoado que ela possui. A primeira função que você pode remover quando você vira a favor do movimento é esse aqui, que ele é o redutor de profundidade. Ele é preso no botão de pressão, tá? E você consegue remover. Esse redutor de profundidade, ele serve para que o seu recém-nascido não sofra asfixia postural, tá? Para quem não conhece, é aquela posição que o neném encosta o queixinho no peito quando está no bebê conforto, ou até mesmo nas cadeirinhas, tá? Essa é uma posição incorreta e acaba sendo perigoso para o bebê, tá? Então, o redutor de profundidade é a primeira etapa, o primeiro acolchoado que você pode descartar assim que vira a favor do movimento. E aí você consegue utilizar tanto apoio de cabeça quanto apoio de pernas. Esses dois, a mamãe e o papai vai sentir conforme a criança for crescendo. Quando for apertando na cabecinha, quando for apertando nas laterais, você vai removendo também, tá bom? Então são peças separadas que você vai adaptando conforme o crescimento da criança. Ela também tem todo o revestimento, né, Ingrid, em neoprene, né? Então ela fica sempre fresquinha mesmo no verão, né? É um tecido inteligente, né? Ele não troca calor com a criança. Então, às vezes, a gente vai viajar, vai pra praia, já tá uma temperatura bem quente, a cadeirinha, ela super fica fresquinha. Fresquinha e atende bem a criança. Quando você remove os acolchoados, ela já ainda tem toda uma estrutura, tá? Ela tem toda uma estrutura de espuma de acolchoados aqui internos também nela, certo? Apoio de cabeça. O apoio de cabeça, você tem 10 níveis de ajuste de altura, então são bem próximos, tá? Mas é para acompanhar o crescimento real da criança. O que acontece? Chega numa fase que a criança já tá maiorzinha e acaba começando a incomodar ela, esse apoio de cabeça aqui nas laterais. Por quê? Geralmente, a ponta dele está na bochechinha ou aqui um pouquinho mais para baixo. Essa ponta, ela precisa estar mais ou menos na altura do ombro. Tá, essa é a posição correta, É né? a posição correta para que ela consiga ter esse apoio na hora de dormir. Quando fica batendo aquela ponta ali no rostinho dela, incomoda, né? Claro que vai incomodar. Então, por isso que ele tem 10 níveis de ajuste de altura, são 10 bem parecidos, porque ele vai acompanhar realmente o crescimento da criança, E tá? super fácil, vocês viram aqui, né? É só apertar um botãozinho aqui em cima, né, Ingrid, pra ir E ele subindo. sobe, E eu não isso. sei se vocês já conseguiram reparar, a gente vai fazer aqui de novo, mas à medida que você sobe aqui a altura, ela também se abre lateralmente aqui para acomodar o ombro, né, o tronco da criança de forma bem confortável também, né? Exatamente. Então, às vezes a criança vai acompanhando tanto no crescimento quanto nas laterais, né? Vou subir um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem acompanhar o crescimento que ela tem. Então vamos falar do cinto? Vamos. O sistema de cinto dela é bem prático, tá? Toda a cadeirinha automotiva, ela precisa ter esse encaixe, que geralmente alguns papais e as mamães não gostam, que é esse encaixe de um à frente no outro. Só que aqui não tem problema, não tem segredo. É somente encaixar um na frente do outro mesmo. E aí ele tem uma pontinha, ó, que trava. Então ele não vai ficar saindo. Quando você for fazer o fechamento, ele não vai escapar da sua mão. Então é prático, isso é bem prático, tá? Ele também possui as proteções de cinto de peito, tá? Esse protetor, Tati, é bem legal porque ele tem um detalhe aqui atrás emborrachado.
Esse emborrachado serve para que não fique deslizando no ombro da criança. Tá. Ele vai ficar fixo e vai prender, tá? Perfeito. E tem o botãozinho de pressão se a mamãe quiser tirar para lavar, né? Porque aqui a Isso. criança encosta, né? Às vezes com a mãozinha suja, a gente comeu alguma coisa, então você consegue tirar para lavar tranquilamente, É uma né? peça fácil para remoção, para higienização, isso mesmo. E também, quando você sobe o apoio de cabeça, aqui atrás, guardadinho, tem a parte do estofado que ela vai complementar quando tá nessa terceira fase, que é mais ou menos ali a fase de 4 a 5 anos, tá? Perfeito. Então você ainda consegue utilizar essa parte toda aberta, a cadeirinha limpa. Um detalhe, quando ela vai se transformar, já na última fase, que é a partir dos 25 quilos até os 36 quilos, falando em idade, 5 anos até os 11 anos de idade, a criança ela não utiliza mais esse cinto da cadeirinha para prender ela. Ela vai utilizar o próprio cinto do carro. Nessa transição é muito prático na Everstage, porque soltando o cinto, ela é a única cadeirinha que ela tem um compartimento interno para você guardar o cinto. Então aqui, ó, vou levantar essa parte do estofado. Tá, você me ajuda? Obrigada. Vou pegar aqui para mostrar para vocês guardarem ele inteiro. Tanto a proteção quanto a trava, tá? Ela tem esse encaixe que você consegue guardar. Olha só. É muito prático. Fica bem escondidinho, né? Fica E aqui bem você escondido. solta. E a cadeirinha fica livre. E isso é muito bacana, você estava me falando, inclusive, se você tem duas crianças, né? Uma que usa o cinto e uma que não usa, né? Então é só deixar ele guardadinho e se precisar você tira, né? Exatamente. Às vezes a gente tem duas crianças, né, com idade bem próximas, e uma cadeirinha tá lavando, uma tá higienizando, e naquele momento, por exemplo, você tá só com uma, você consegue utilizar nas duas crianças, claro, em tempos diferentes, mas você consegue utilizar e sendo bem prático para você isso no dia a dia, né? A partir desse momento, Tati, que a gente já guarda o cinto, que é ali aos 5 anos de idade da criança, ela vai usar o próprio cinto do carro para prender e fazer a segurança dela. Então, você vai passar aqui nessa parte vermelha o cinto, vai cruzar e vai passar aqui também nesses vãozinhos entre o assento e fazer o clipe. Por quê? Essa parte vermelha, ela limita que passe no pescoço da criança. Tá, Por já isso que fica na posição acompanha, certinha. exatamente isso. Como o apoio de cabeça ele vai acompanhando, ele vai fazer o cinto vir e passar diretamente no ombro da criança. Viramos aqui a cadeirinha de lado para mostrar para vocês toda a estrutura dela, né? Porque é muito importante dizer, gente, que a Everstage é uma das cadeirinhas mais seguras do mercado e que já ganhou diversos prêmios e certificações por causa disso, né? Exatamente. Porque ela é uma cadeirinha toda reforçada no aço, gente. Tá? A gente está falando de um dispositivo de segurança, então ele precisa e deve manter o seu filho em segurança, mesmo que você esteja 100 km por hora, né? Então ela é toda uma cadeirinha reforçada no aço, ela tem até uma parte que ela mostra esse aço, ela é uma cadeirinha bem reforçada, com sistemas de airbag laterais. O que acontece? Ela tem um dispositivo que você ativa ao lado que está instalado a cadeirinha, tá? Então qualquer colisão, impacto lateral que o carro sofra, o impacto vai ser distribuído por fora da cadeirinha, o interno dela será bem menos. Claro que a criança ela sente, mas o impacto será bem menor que ela vai sentir no interno da cadeirinha do que será distribuído por fora. Perfeito. Ela também tem um sistema, como eu disse, de instalar no Isofix e também no cinto, tá? Então ela tem toda essa preparação de presilha. Essa presilha, ela trava tanto o cinto quando está na instalação que ela parece que está presa no Isofix. É uma instalação de cinto bem potente que eu acho bem importante a entenderem isso, porque às vezes os papais e as mamães eles têm essa impressão de que o bebê conforto ou a cadeirinha que está instalada no Isofix fica mais segura do que quando está instalada com o cinto. E não é isso que acontece, tá? A grande diferença de estar instalado no cinto ou estar instalado no Isofix é realmente a praticidade, né? Porque aqui quando você vai instalar a cadeirinha no cinto, você tem que passar o cinto todo na parte interna dela e prender ele com a presilha. Já no Isofix não, você faz 2 cliques e prende a âncora no porta-malas. Mais fácil. Exatamente. E uma coisa que é muito importante, gente, é que toda a cadeirinha é possível ser removida para lavar, né? Todo o tecido. Que traz muita praticidade no dia a dia também, né? Exatamente. Ela é uma cadeirinha que o estofado dela é todo preso no botão de pressão. Então, às vezes aconteceu um acidente da criança regurgitar, derramou o suco, uma fralda vazou, você consegue remover toda ela para lavar.
Perfeito. E, gente, uma dica que eu adoro dar, eu acho extremamente prático essa cadeirinha que você tira, que você consegue higienizar, porque a gente sabe que a gente precisa muitas vezes, mas quando a gente tira, né, ela leva ali um tempinho, claro, para secar, né? Então, principalmente agora, né, que não para de chover aqui em São Paulo, leva uns dias e você acaba ficando esse período sem a sua cadeirinha. Por isso é que eu indico sempre, de olhos fechados, que os papais coloquem a capinha. Tava aqui contando pra Ingrid que semana passada tava com o filhinho de um amigo nosso que regurgitou no carro, ele estava usando inclusive a Everstage, mas eles estavam sem a capinha. Então o processo de você ali com a criança, de conseguir higienizar a cadeirinha, às vezes ali no meio da rua, é muito mais complexo, né? A capinha a gente tira a capa e consegue lavar na máquina. Então eu gosto sempre de dar essa dica, que eu acho que é algo que traz muita praticidade ali pro dia a dia, né? E é exatamente isso, né? Muitos dos papais, eles só se atentam a esses detalhes quando está já no ato, quando a coisa já está Depois já acontecendo. passou o perrengue, né? Quando a coisa já está acontecendo. E a gente aqui sempre indica, tem um capinha pro carrinho, tem um capinha pro bebê conforto, tem um capinha pra cadeirinha, porque e eu sempre indico ter duas. Uma tá lavando, você utiliza a outra. Exatamente. Porque é exatamente isso. Você tá sem a capinha, você tem que colocar a cadeira para higienizar, você perdeu a cadeirinha naquele dia, naquele momento que você precisa usar, você não vai ter a cadeirinha. Então, para evitar esse conflito, para evitar toda essa situação, coloquem as capas protetoras. Tem mais um detalhezinho do cinto que eu queria que você mostrasse para todo mundo, que é muito prático também nessa cadeirinha, né? É exatamente isso. Quando a gente tira a criança da cadeirinha, o cinto ele já está limitado ali com o espaço de cinto que a criança vai utilizar. Mas quando você vai colocar ela de volta, o cinto acaba ficando apertado para você fazer esse jogo de passar pelos bracinhos da criança. Uma dica que eu sempre dou é antes de colocar, ou mesmo quando colocar a criança, antes de prender, você aperta. Aqui tem um botão bem discreto que a criança ela não consegue mexer, tá? Apertou, pode puxar somente um lado do cinto, não precisa você ter essa preocupação de puxar os dois ao mesmo tempo, um lado só, você consegue nivelar os dois cintos, né? Então puxei aqui as presilhas para travarem, um na frente do outro, vou descer um pouquinho mais, um na frente do outro, prendeu. Prendeu a criança, você vai puxar aqui embaixo na sobra. Uma dica que eu sempre dou é quando você for apertar, deixar sempre 2 dedinhos do peito da criança de sobra, tá? É o espaço suficiente. Fica mais confortável e ela fica segura, né? E ela não consegue tirar o cinto também, uma certa Isso idade. é muito importante. Vocês viram, gente, que é um detalhe super simples, mas que faz muita diferença no dia a dia, né? Essa praticidade, lembrar que muitas vezes a mamãe e o papai estão ali fora do carro, colocando a criança no carro, é super importante que isso seja muito prático e muito ágil pra gente fazer também, né? Exatamente. Eu vi aqui que também tem um bolsinho lateral, né? Que é super legal pra gente deixar uma mamadeira, uma garrafinha de água ou um suquinho pra criança no passeio também, né? É isso mesmo, porque chega um momento, uma certa idade, que ela já tem essa independência de beber água ou suquinho sozinho, então é prático, já tá aqui do lado, já tá fácil pra criança mesmo pegar e beber. Esse foi o nosso review da cadeirinha Everstage. A gente tá esperando vocês aqui na Happiness pra conhecer esse produto e tirar todas as dúvidas dos papais. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like e deixa aqui nos comentários pra gente. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!